Olá, vamos para o segundo vídeo sobre essa observação das funções psíquicas do corpo, essa relação corpo físico, corpo emocional, corpo mental, através do entendimento, do estudo, da observação dos sintomas, dos sinais que o corpo traz e apresenta. E aí, eu quero aqui nesse vídeo continuar com o tema dos ossos e especificar mais, trazer mais detalhadamente sobre o osso plano. Nós temos, os ossos planos do corpo, que são costelas, o osso externo, as escápulas são ossos planos, a maior parte dos ossos do crânio. E esses ossos no nosso corpo, que tem essa característica de ser o osso plano, ele é o osso mais flexível do nosso esqueleto. Então, é o osso que processa, que estrutura, que traz, como eu disse lá no outro vídeo, a caracterização de cada ser, o jeito pessoal, o jeito próprio. Então, é a partir do processamento comportamental lá no osso plano, então ele vai estruturar essa individualidade, esse jeito de estar, de se expressar. É o osso plano que motiva, porque a partir do que eu sinto, do que eu sou a cada momento, então a gente tem sentimentos transitórios também, é que possibilitam o resto do nosso movimento na vida. Então, osso plano nos garante essa expressão sentida, essa expressão individualizada, esse jeito próprio. Por isso são ossos mais flexíveis do corpo, para atender essa estrutura transitória da vida, Então eu posso ser uma pessoa corajosa, mas em algum momento eu vou estar com medo. E se eu não usufruo, se eu não estou ali com meus ossos planos ativos e autorizados a um processamento, eu crio máscaras, eu crio performances, eu não vivo a minha transitoriedade, a minha individualidade, o meu movimento próprio. E é a partir desse movimento próprio que a gente se motiva na vida, que a gente se movimenta. Então, é o osso plano, que vai trazer essa movimentação a partir daquele estado que eu estou, a partir daquele jeito que eu tenho, O meu jeito vai ser diferente do outro. Quando eu começo a trazer idealizações ou jeitos alheios como próprios, eu estou infringindo um movimento lá do osso plano, e aí eu posso gerar sintomas, adoecimentos, incômodos, para ativar esse movimento de estruturar as posturas que deixam transparecer os meus sentimentos de cada momento, Eles trazem pra gente esse entendimento da liberdade em sentir, em ser, em a espontaneidade, Então tudo isso é processado lá no osso plano. Cada situação de vida traz pra gente um movimento, um interno, um sentimento,
um movimento diferenciado. E isso é identificado lá no osso plano. Então, quando a gente começa a ter sintomas em osso plano, esses sintomas vêm para nos ajudar a tratar, a modificar, a perceber, né, essa liberdade, esse jeito pessoal, essa espontaneidade, essa transitoriedade que também é humana. Então, jeito pessoal, o eu de cada instante é manifesto, é caracterizado, é apresentado através da ativação dos ossos planos. Por exemplo, as costelas, né? Elas organizam, eu estou falando costelas e apontando para escápulas. As costelas são ossos planos e elas protegem ali a nossa individualidade, o nosso sentir, né? O arco costal, ele protege ali pulmão, coração, nossos afetos, nossos sentires. Então, as costelas, elas organizam o que de pessoal e íntimo será revelado e o que será preservado. Ela faz essa proteção, essa individuação, né, das nossas emoções. Então, a costela é um osso que ajuda nessa autorrevelação. Eu me revelar para mim mesmo e para o outro. O que eu quero mostrar e o que eu quero preservar. Esse é um movimento de costela. Então, sintomas, incômodos, né, fraturas em costela estão falando dessa. Presta mais atenção em quem você realmente é. Se revele, se observe, se entenda. Então, a costela traz esse movimento de autorrevelação. Aí ela vai ali, né? Tem as costelas flutuantes e tem as costelas que estão ali articuladas com o externo, porque o externo faz esse movimento da expressão, é o osso da comunicação, né? É um osso plano, tem ali a minha característica de cada momento, de cada sentir, né? O que veio ali pela costela, né? Dessa autorrevelação, ela vai ser manifesta através da ativação e do funcionamento e do processamento do osso externo. É o nosso osso da comunicação, ele vai estruturar, como é osso, estrutura a comunicação, né? O que eu sinto, o que eu quero trazer, o que eu construo, qual é a minha atuação, tanto no movimento individual, eu comigo mesmo, e no movimento social, de socialização aí com o mundo, tá? E os ossos do crânio, que também são ossos, a maior parte dele, tem alguns não, mas a maior parte são ossos planos, né? Por exemplo, o frontal é o osso construtor dos comportamentos habituais. Então, mesmo esse osso, né, que está muito ligado à racionalização, tem uma flexibilidade. Se eu entro numa rigidez de comportamento, de repetição, né? Quando a gente começa a ficar muito repetitivo e aquilo não avança, só fica naquilo, a gente está abrindo mão da potência dos nossos ossos planos. Então, mesmo o osso frontal, que é ali responsável pelo pensamento, pela racionalização, pelo hábito, ele
considera o que me motiva para criar esse jeito meu, esse jeito de pensar, de entender, de fazer as coisas, né? Aí o osso parietal é uma estrutura de formação e utilização das capacidades e potencialidades internas, tá? Então ele vai estruturar essas formas, né? Meus potenciais, minhas habilidades, minhas capacidades, que também são flexíveis, se renovam, vão atuar de acordo com o que me motiva, quais os meus potenciais, né? O que eu já desenvolvi, o que eu estou aí desenvolvendo. Então, tudo isso é processado lá pelo parietal. E o occipital estrutura as formas de satisfação dos desejos, vontades e necessidades internas. É lá o processamento, lá na nossa nuca, né? Desejos que também se alternam, que também podem ser transitórios ou não, que também são meus, né? São individuais, tem o meu jeito de desejar, não é o que todo mundo deseja que é o que eu desejo também. Pode ser e pode não ser. Então, esses ossos garantem a nossa característica, o nosso jeito próprio, a nossa autenticidade. Os sintomas e sinais nesses ossos estão buscando tratar ação repetitiva, aquele comportamento muito repetitivo, né? Por isso o osso é flexível. Se eu crio rigidez, amarras, eu vou causando ali problemas, né? Então aí as osteoporoses, né? Para que haja um arejamento desse comportamento muito rígido, que não, no caso do osso plano, que não está respeitando o meu jeito pessoal, as minhas características. E as minhas características e o meu jeito pessoal, eles se transformam, eles evoluem, eles avançam, eles não são rígidos, tá? Trata também os sinais e sintomas no osso plano, trata também esse uso ou essa construção de máscaras, né? Quando eu começo a apresentar comportamentos que são esperados, que são de um grupo, de um padrão familiar, de uma cultura, mas que não fazem mais sentido para mim, ou que nunca fizeram, sei lá, né? Que não são meus, né? Então eu começo a usar máscaras. Quando está demais, algum osso plano pode fazer um sintoma para tentar transformar isso aí, né? Osso plano também trata nossas dores de cabeça, que é aquele excesso de controle da fluência da vida, né? Sintomas e dificuldades e adoecimentos articulares, que também a articulação, centro do querer. Quando esse querer está muito rígido, fixo, não autorizado, um osso plano também pode fazer um sintoma para tratar articulações do corpo como um todo. Dor em compressão, aquela dor que espreme, que aperta, também é um movimento, é uma sinalização de que eu tô comprimido no meu jeito, na minha transitoriedade, nas minhas características, eu tô ali engessado. Dor em compressão fala disso, do engessamento, de uma redução de possibilidades, de uma não autorização de um jeito pessoal, de uma padronização que não é própria, que não é minha,
Então eu posso fazer também um sintoma em algum desses ossos planos para trazer realmente o que me motiva, realmente o que me brilha o olho, né? Qual é o meu jeito de estar, de me manifestar, de usar meus potenciais. Então tudo isso é processado pelos nossos ossos planos. Escápula, eu falei da escápula. A escápula, ela renova nossos rumos, as escápulas são nossos lemes, né? São ossos planos e nossas asinhas, né? Elas estruturam essa renovação de rumos. Que rumo minha vida vai tomar agora? Agora eu já desenvolvi, eu já realizei algumas coisas e eu quero outras. Então as escápulas fazem esse movimento de dar rumo para a nossa vida, renovar os rumos da vida, né? Então elas são nossas asas, esse movimento de que eu tenho que seguir num rumo só para sempre pode provocar incômodos lá nas escápulas, né? Então esse movimento de liberdade, de escolher caminhos, projetos, tudo isso muito lá processado nas nossas asinhas lá nas escápulas. Então, num modo geral, resumidamente, esses são alguns apontamentos que eu queria trazer sobre osso plano. Vamos continuar conversando e trazendo assuntos que podem abrir para um autoconhecimento, um autoentendimento, uma autoobservação. Ossos planos, fica aí alguns apontamentos.